Falando daquela aula de métodos numéricos, os valores que a gente encontrou por baixo, né, número de divisões do intervalo para cálculo do fator H, o intervalo foi de 0 a 1, que a gente tinha visto. Esse aqui é um histórico com 400 divisões. Aí foi feito um confronto dos valores para 5, 10, 20, 50, 500, 100, 200, 300, 400, 500, 800 e 1000 divisões. Por baixo, por cima é média aritmética. Por baixo ele gerou um gráfico com esse comportamento aqui, obedecendo a curva do logaritmo natural de Euler. O que é interessante quando confronta-se todos esses valores, no mesmo gráfico, ele gera um gráfico com esta realidade aqui. A curva por cima e a curva por baixo, elas têm uma divergência natural, e a média aritmética ela seria um valor mais coerente. É interessante ver que a partir de 200 divisões em diante, já não é tão significativa a diferença, não havendo assim necessidade de haver um grande número de divisões. Então, dependendo do processo que a gente vai aplicar um controle por método numérico, 200 divisões já é um número razoável e aceitável. Aí ficou aquele exercício da integral de 0 a 15. Então esse é o nosso intervalo de 0 até 15, de uma função dada por 1,5 vezes seno de x vezes Euler elevado a menos 0,03 x ao quadrado do x. O professor já deixou aqui o valor, a resposta dessa função, e a nossa tarefa agora é realizar isso no Excel. Então, colocando aqui, já tem aqui tudo pronto, mas eu vou fazer passo a passo. Então, a primeira coisa, eu determinei o número de intervalos que eu quero. Então, 15 dividido por 200 é 0,075. Aí, 0,075 mais 15 dividido por 200 é 0,150. Eu vou fazer isso aqui passo a passo. Deletando aqui. A primeira coisa a ser feita é colocar o primeiro valor do intervalo é 0. O segundo valor do intervalo é igual a 15, que é o valor total do intervalo, dividido por 200. Ele vai me dar um número, 0,075. O terceiro valor vai ser igual ao segundo valor mais a fração da divisão, ou seja, posso abrir parênteses aqui e colocar 15 dividido por 200. E aí vou lá, clico aqui nesse valor e posso arrastar até a 200ª divisão e vai me dar o número 15. Essa é a parte mais demorada da concepção da planilha. Depois ela fica mais fácil de trabalhar. Chegando, opa, chegou. Então 202 aqui, ó, 15, valor final do intervalo e 0, valor inicial, conforme está descrito na integral, de 0 até 15. O segundo passo, depois que eu fiz isso, é fazer o cálculo das exponenciais, que vem a ser o que? Esse núcleo da função, que é o Euler elevado a menos 0,03x ao quadrado. X ao quadrado, no caso, vai ser o valor do intervalo com o qual eu vou trabalhar. Então eu coloquei as fórmulas aqui do lado, as equações, fórmula em química, que é a equação. Então eu coloco E igual a EXP e abre parênteses. Menos 0,03, eu coloquei só a vírgula, mas ele arruma depois, vezes, aí eu vou clicar no x ao quadrado. Meu x ao quadrado é o primeiro intervalo aqui,
Para fazer ele ao quadrado, eu só coloco circunflexo 2. Fecho os dois parênteses que eu abri. Ele dá um valor 1. Uma vez que eu fiz isso, eu posso simplesmente vir aqui, ó, o cursor do mouse deixa de ser uma cruzinha branca e vira uma cruzinha preta. Dou 2 cliques. Pronto. Ele faz todo o restante. Não preciso ficar arrastando 200 linhas isso aqui. Depois que eu já fiz a exponencial de Euler, eu parto para o cálculo do seno da função. O seno da função, vocês viram ali, é seno de x. Então, vou escrever a equação igual seno, que é o seno, eu abro parênteses, o Office tem mania de querer corrigir a gente, ele acha que é 100 com M, então, desfazer, o Ctrl Z que eu uso, seno, e vou clicar onde? Na função que eu quero, é seno de alguma coisa. Seno de x é o seno do primeiro intervalo aqui. E a mesma coisa aqui, cliquei aqui de volta, cursor do mouse, essa cruzinha branca vira uma cruzinha preta, 2 cliques, está feito todo o resto. A função ela vai se caracterizar então por uma multiplicação. Olhando lá na função que foi dada para a gente, a integral de 0 a 15, então é 1,5 vezes seno de x vezes a função de Euler elevado a menos 0,03x ao quadrado. Então vou escrever multi, que é a multiplicação, abro parênteses, 1,5, ponto e vírgula, clico em B2 e clico em C2. E assim eu terminei a função. Tá? A área eu vou calcular por baixo, né? Posso calcular por cima também. O importante é que o resultado esteja perto daquele que foi dado no exercício ali de 1,61588, qualquer coisa. Então, igual, vou clicar no início do intervalo, né, no fim do intervalo, menos o início do intervalo. Aqui é importante colocar esses valores entre parênteses para que não dê erro na hora do cálculo. Vezes alguma coisa, vezes o que? Vezes a função. Intervalo vezes a função dá um valor. Fiz isso uma vez, dou 2 cliques, e o resultado vai ser o somatório de todas essas áreas. Olhando aqui no intervalo 15, ele deu um valor negativo porque não tem função aqui para a gente. Porque 0 menos 15 dá menos 15, então dá um valor negativo. Então o que eu faço? Aqui eu vou fazer o somatório de todas essas áreas, né? No Excel é Alt, mais o sinal de igual, eu gosto de fazer assim. Mas é o mesmo somatório que você já conhece. Somatório 2 é 201. Deu 1,615, 1,343. O professor deu 1,615,88. Isso é porque o número de divisões que eu peguei foi 200. Para que eu consiga chegar mais perto disso, deste valor que o professor colocou aqui para a gente, eu preciso de mais divisões. Então aí você vai arbitrar se você quer 400, 500, 1000, enfim. Métodos numéricos dá essa possibilidade para a gente. Então, qualquer dúvida, mande um e-mail para mim.